Fala aí, galera palmeirense. Boa noite, boa tarde, campeões do mundo. Já fomos uma vez, né? E estamos prontos a ser bi. Acredito realmente que seremos bi. E não vem com esse papo furado, não. Deixa os caras. Fomos primeiros campeões, fomos o primeiro campeão mundial interclubes. Quem esteve naquela época, eu não estive, né? Mas meu pai nunca teve dúvida nenhuma que o Palmeiras já foi campeão mundial. Então essa lorota aí dos rivais. Gente, vamos falar, né, do que é o que está na onda, né? Primeiro foi o jogo do Palmeiras contra o Al Ali, né? Assim, difícil pronunciar os nomes desses times árabes, mas eu acho que é assim, né? Al Ali. Caramba, achei que ia ser mais duro, sinceramente, até falei no vídeo aqui. E o time dos caras não é um time bobo, não. O Palmeiras usou o estratagema correto, né? Então, muito se dá, né, em termos de crédito para o Abel Ferreira. Jogamos muito bem, achei que o time inteiro jogou bem. Para mim, deram, muitas rádios deram o Veiga, né, como o melhor homem em campo. Achei que o Veiga jogou muito bem, mas para mim o melhor homem em campo foi o Dudu. Eu acho que foi o cara que deu iniciativa, né, na nossa vitória, aquele passe majestoso que ele deu pro o Veiga. E o Veiga é muito bom nisso, né? O Veiga até ali não tinha feito muita coisa, né? Mas fez o gol, parece que também ajudou ele, né, a liberar mais. E depois o Veiga retribuiu o favor, né? Alça aquela corta-luz. Ele chegou a dar um toque lindo também para deixar o Dudu. Sinceramente, quando o Dudu chutou aquela bola, eu falei, pá, ele tava sem ângulo, quase que não acreditei que aquela bola entrou daquela maneira. Foi um golaço, né? A única coisa que o Dudu teve um outro lance também que ele tentou chutar de novo e às vezes o Dudu também tem que chegar e passar, né? Porque aí os caras começam a ficar com bronca também. Teve um outro lance que poderia ter feito três ali, mas vou falar o quê, né? O cara fez um golaço daquele, quem sou eu? Para mim foi o melhor homem em campo, o Dudu. Estava se mostrando mais alerta do que todos. Então, os destaques para mim, e o Piquerez, para mim, acho que foi. Claro que o Luan, né? Todo mundo também. O Luan e o Gustavo Gomes. Tanto o Luan como o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes já é uma coisa assim. De corriqueira, né? Tá sempre se destacando. E o Luan, muito bem, espero que ele continue assim. E eu achei o Piquerez também, muito, muito bem. E o Danilo, né? Eu acho que foram. Os que ficaram um pouco devendo, né? Eu achei que foram o Scarpa. O Scarpa acho que pode produzir mais, né? Ele chegou a dar um bom cruzamento, mas esperava mais do Scarpa. Então eu acho que ele. Espero que ele produza mais no próximo jogo. O Zé Rafael também achei que. Eu sei que não dá para chorar viúva, mas eu gostaria muito que o Felipe Melo estivesse ali ainda, mais ativo, mais raça, né? O Zé Rafael às vezes fica um pouco apagadão, né? E eu acho que seria o cara ideal para parar o tal de Lukaku, né? Que com ele não tem essa. Se você pensar bem, por que eu falo isso? Porque no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que tem o Hulk, que é outro cara bem forte também, um jogador do Palmeiras que foi lá e parou ele foi o Felipe Melo. Vamos esperar que o Danilo, né? Que o Danilo, o problema é o corpo, né? Para dividir com o cara aqui. O Danilo, por exemplo, tem uma técnica muito, muito refinada, mas é difícil talvez para ele parar, né? No corpo a corpo o Lukaku. Acho que o único mesmo que tinha corpo para parar com ele era o Felipe Melo. Depois dele é o Luan, né? O Luan também, né? O Gustavo, sim, mas o Gustavo Gomes é mais, né? Mais leve. Mas vamos ver. Então, eu gostei muito do Danilo também. Achei o Zé Rafael ficou devendo. E achei o Marcos Rocha também. Achei o Marcos Rocha bem atípico, bem fora do que ele pode fazer, né? Achei até que ele teve alguns lances que ele estava meio inseguro. Então, esse foi os únicos. Se eu sou o treinador, claro que eu não chego nem perto do sapato do Abel, mas se eu fosse, eu acho que eu entraria com o Mike ali, dependendo como tá os treinos. E sei lá, Will. Do Zé Rafael, acho que. O Scarpa daria outra chance. E pro Zé Rafael, acho que eu entraria com o Jailson ali. ah, e depois, até se não tivesse bem, o Atuesta. Mas, quem sou eu, né? Mas eu tô achando, hein? Escreve aí, que eu tô achando que o Abel vai colocar o Mike, hein? Eu tô achando que talvez ele vai fazer isso. Ele colocou isso na final, né? E eu tô achando que o Palmeiras vai surpreender. Eu acho que o Palmeiras vai entrar
mais ofensivo. Muito perigoso ficar só se defendendo contra o Chelsea. E tem um gênio lá, né, chamado Abel, que já deve ter visto isso. Falando do outro jogo, né, eu assisti o jogo do Chelsea e o Al Hilal. Acho que assim se fala, Al Hilal. Todos os times do Al parece que começa com Al, né? Acho que Al quer dizer o, né? O, deve ser então, o Al Hilal. Time bom, hein? Esse Al Hilal também. Eu tava até achando que ia passar. Viu? Eu não falei isso no outro vídeo, e para não dizer que eu quero ser sempre certo, eu ia falar isso no meu o vídeo passado, ia falar que eu acho que ia dar o Al Hilal. Era meu palpite, né? Não, mas passou o Chelsea, né? O Chelsea. E eu, mas eu gostei muito desse time do Al Hilal. Acho que é um time que ia dar mais, até ia dar mais trabalho para o Palmeiras. Claro que o Chelsea é um time incrível, mas é um time que também está cansado. Sei lá, e eu acho que se eles passam, se esse time aí da Arábia Saudita passa pelo Chelsea, eles vinham com uma moral muito, muito grande contra a gente. Então, eu achei até que, sei lá, achei que tem melhor. Vamos já pegar né, o que for de melhor. Como se diz, sem paura, né? No paura pio. No paura de pio. Não tenha nenhum medo, né? Vamos para cima dos caras, né? Como se fala bem em italiano, né? No, io no paura. Porque não precisa. Acho que o Palmeiras, acho que tá muito também. Olha, eu sou daqueles caras do tempo, né? Que quando tinha um jogo da Sul-América contra a Europa, geralmente o sul-americano ganhava, né? Eu era muito pequeno na época, mas, pô, era, né? O time sul-americano sempre levava vantagem. Aí, sabe como é que é, né? Apareceu a Lei Pelé. Pelé fez muito pelo futebol brasileiro, mas no final o Pelé também, sei lá, fez muita coisa errada. Essa Lei Pelé é que hoje proporciona que esses times europeus levem todos os caras, né? Por exemplo, aquele jogador que nós temos, o Hendrick, não deve ficar muito, porque né, na lei do passe esses caras estavam garantidos. Agora não, depois que a lei Pelé, o jogador fica na mão de empresários, na mão dos caras da Europa. E agora eles não nem compram mais jogadores, compram jogadores assim super novinhos, né? E vão levar. E não estou nem investindo nos jogadores depois de 22, 24 anos. Dificilmente eles investem. Eu estou falando dos europeus, né? Acho que os árabes, os chineses ainda fazem isso, mas. E, uh, e é chato, porque você vê o futebol brasileiro, sul-americano, e não é só o Brasil, né? A Sul-América inteira. O futebol sul-americano era temido, muito, tanto como é o europeu hoje. O futebol sul-americano sempre foi temido. E espero o Palmeiras, em 1951, o primeiro campeonato mundial. Palmeiras, o futebol brasileiro estava totalmente desacreditado, né? Os caras não achavam que podiam ganhar nada internacionalmente. E fomos lá e ganhamos, né? Da Juventus da Itália, ganhamos um título em cima deles. E agora, né? O futebol sul-americano, especialmente o brasileiro, né? Está desacreditado também, especialmente nesse mundial. Chegou a hora do Palmeiras mais uma vez, né? O time de mais tradição, o time que sempre foi um dos times que mais ajudou o futebol brasileiro em todos os tempos, em termos de inovação. É o time que teve o melhor estádio feito de todos. O Parque Antártico, que era um dos melhores estádios da América Latina na época. Se for contar, o Palmeiras foi que representou a seleção brasileira. O Palmeiras foi o time que ganhou o primeiro título internacional, sim, o Mundial, que fez com que os brasileiros acreditassem nisso. Na época, 100 mil brasileiros de todo time torcendo para o Palmeiras. E tem a cara, os caras têm a cara, a vergonha de falar agora que não foi Mundial. É incrível. Né? Como que o tempo passa e as novas gerações fazem coisas totalmente assim que não tem nada a ver. E o Palmeiras é Parmalat, né? Um exemplo, quando já o futebol brasileiro por casa, né? Não, ainda tinha o passe na tempo da Parmalat. Então o Parmalat, mais os times de futebol não tinham bons patrocinadores, era tudo porcaria. O primeiro patrocinador, né, de classe que merecia um time de futebol foi a Parmalat. Depois de lá, todos começaram a conseguir patrocínio melhor. Mas eles não reconhecem isso, né? É claro, assim, o Palmeiras também foi o time que sempre está inovando, inovou. Você vê o símbolo, né, que você vê nos campos de futebol hoje atrás, o São Paulo, que bota no meio de campo, outros,
Quem começou com isso tudo? Foi o Palmeiras, né? O Parque Antártico era o único time, o único estádio que tinha o símbolo do Palmeiras atrás do gol, né? O antigo Parque Antártica. E se eu for parar aqui, eu vou ficar a noite inteira, né? Falando das inovações do Palmeiras, o estádio, da maneira que é, a forma de gerar o futebol agora que o Palmeiras está revolucionando de novo. Tudo isso, né? O Palmeiras sempre esteve aí um time que sempre foi benéfico ao futebol brasileiro. Então, vamos falar um pouco mais do jogo do Al Hilal contra o Chelsea. O Chelsea roubou. Alguém falou isso? Alguém escutou isso em algum lugar? Aqui esse canal traz coisas que ninguém fala. Vocês duvidam de mim? Acham que eu estou falando errado? Vê o videotape do jogo, para no lance, olha novamente, para e dá mais uma olhada. Depois, se você discorda, aí você coloca aqui. Mas vou te mostrar alguns lances, né? Que o juiz, desde o começo, o juiz estava muito mais dando a impressão, né? O juiz italiano, infelizmente, mas um cara que não tinha condições para mim de apitar esse jogo. Eu acho que influenciou. Ele apitou da maneira que o Chelsea era um time grande realmente e o outro parecia um time do interior ou um time pequeno da Série B. Não dava. O Chelsea abriu a mala de ferramenta. Ele fez faltas demais, faltas para cartão. Acho que jogadores podiam até ter sido expulsos. E o cara fez vista grossa. Né? Citar alguns exemplos? Vou citar algum exemplo. Primeiro, teve um pênalti do senhor Rudiger. Do Rudiger, que parece que ele é. O Rudiger, ele era inglês, né? Acho que é o único inglês, né? Do time deles é o Rudiger, não tenho certeza se é. Ele fez um pênalti. Tava ele e o Thiago Silva, e ele catou e. O Rudiger, ele é alemão, né? Corrigindo aqui para mim que ele é alemão. Mas ele foi o cara. É que não tem um inglês no time do Chelsea, tem uma vergonha, né? O time inglês não tem um inglês jogando pro. Se tiver, eu não vi, né? Não, acho que, talvez o único inglês é aquele que entrou no segundo tempo, né? O Mason Mount. Também outro cara nojento que já entrou, e vou divisar também. O Rudiger, ele empurrou com as duas mãos. Ali, naqueles lances onde o Al Hilal cresceu, né? E estava pressionando, tem um lance na área. E eu estava assistindo pela televisão mexicana, né? Aqui. E os caras falaram que foi pênalti. E eu fui lá, olhei 2, 3 vezes e vi. Só que tem uma coisa, né? O VAR não pegou porque não quis. Foi claro, ele vai com as duas mãos, empurra o cara. Vão falar, não foi forte. Tem essa, cara. Ele empurrou e derrubou o cara. Ninguém. Quem que vai saber a medida de força, não sei o que lá? Foi falta, foi pênalti. Ele fez isso, os caras da televisão mexicana acharam também. E nem o VAR nem passou uma revisão. Não passaram revisão. Sabe aquela revisão que passa 2, 3 lances de 2, 3 diferentes câmeras? Não. Nem revisaram, nem passaram a câmera, foi pênalti ali. Teve um lance em que o senhor Thiago Silva, chorão, né? Esse cara aí, não sei o que esse cara tem, que ele tá tanto assim. O Palmeiras sempre vem esses caras, né? Aparece não sei da onde, deve ser corintiano, não sei, o cara jogava no Fluminense, não sei que esse cara tá. Ainda inventou, né? Falou que aqui no Brasil que tá todo mundo achando que o Chelsea não é favorito, que o Palmeiras é favorito. O que ele foi buscar? Esse cara criou isso para criar uma pressão, para fazer algo, para incentivar o companheiro dele. Uma cara de pau, né? Cara de pau fazer isso, cara. Então, mas ele fez uma falta bem na entrada da área, né? Ele atropelou, pisou, ainda por cima, né? Agarrou o cara e por baixo. E o juiz não deu. Uma falta perigosíssima. Não acredito que o juiz não deu isso. E não viu isso. E olha que o canal do mexicano falou também. Não sei se o canal brasileiro, porque eu não assisti. Mas só sei que depois nos comentários não falaram nada sobre isso. Quer dizer, tem uma falta perigosíssima. Poderiam até ter dado. Ele merecia o amarelo, né? Eu não me lembro agora, não deu para me revisar se ele era o último homem. Mas ele era um dos últimos homens ali, né? Que seria pelo menos o amarelo, ele teria. Mas era uma falta ali, 1 metro, né, da grande área, e quase frontal ali, a meia-lua. E não deram, né? Aí, o senhor Mason Mount entrou, né? Já quase no final. E já fazendo o rolo, né? Os caras tem que tomar cuidado com esse time do Chelsea, que ele é muito, muito também querendo ser despertinho, né? Esse Rudiger, quando ele fez o pênalti, ele foi lá, abraçou o cara, que o cara tava reclamando, queria que fosse revisado o lance, o jogador do Al Hilal. E ele foi lá, começou a abraçar o cara, segurar o cara para
e o cara entrou na dele, né? Mas se ele devia insistir e falar, ó, dá uma revisão aí, porque ele ia ver que foi pênalti mesmo. E aí, os caras são espertinhos, fez aquilo lá, não, viu que o cara tava reclamando, começando a reclamar muito, começou a abraçar o cara, passar a mão na cabeça, falar, não foi, não sei o que lá, não te empurrei mesmo, ou te empurrei só um pouquinho. Quer dizer, os caras. Aí o cara entrou, né, na do Rudiger. O Mason Mount entrou, né? E tem uma bola na lateral. E tava naquela que os caras queriam correr, né? E tava já. E os caras queriam fazer cera, incrível, o Chelsea. E esse cara aí começou a segurar o cara fora de campo, né? Segurou. E o cara ficou bravo, né? E puxou ele pra lá, puxa pra cá. Aí o juiz foi lá e deu a cartão só pro cara do Al Hilal. Quem começou toda a confusão segurando o cara fora do campo foi o jogador do Chelsea. E o juiz foi lá e só deu o cara foi reclamar pro juiz, é claro, falou, pô, o cara tá me segurando fora do campo, não deixa eu bater o lateral. Deve ter falado isso em inglês, ou ter falado em árabe, não sei. Mas foi claramente isso que ele estava reclamando. O cara não deixou ele bater o lateral, ficou segurando ele fora de campo. Vocês vejam esse lance também. Era lance pro cartão amarelo pros dois, pelo menos, né? E só deram pro cara do Chelsea. Foi outra pouca vergonha. E quase no final, faltando minutos, vão falar que tal, pá, mas são lances de jogos que às vezes, né, se é contra o Palmeiras ou fosse contra talvez o outro time lá, o juiz ia ser mais enérgico. O tal de. O que ele chamava aquele? Andreas Christensen, né? O cara grandão lá, que lateral, já que joga lateral, uma vez de zagueiro. Na lateral, ele segurou o cara, assim como se fosse briga, cara. E né, botou o cara no chão. Os caras já estavam meio caídos, mas ele se abraça, o cara dá um abraço assim de luta livre. E se joga no chão com o cara. Era lance, no mínimo, de cartão amarelo. Podia até ser expulsão. Se saísse, o cara devia ficar mais. O cara ficou bravo, tentou, né? Sair e pedia cartão. Falou: você vai dar cartão pro cara? Não vai dar cartão pro cara. E o juiz ignorou, cara. Ignorou. Você já viu algum lance aqui? Eu vi o exercício de futebol desde nem vou ter 6 anos de idade, que seja. Eu nunca vi um lance desse. E o cara também foi nessa, segurou ele, né? E começou depois, a passar a mão, dando aquela, né? De espertinho, né? O brasileiro que não entre nessa, cara. Que era um lance de, pelo menos, amarelo, cara. Ia fazer diferença? Não ia mais. Quer dizer, toda hora, foi 4, 5 lances. Olha, tem mais lances aí de faltas duras que eles fizeram que o juiz deixou passar. Então, o Palmeiras vai ganhar esse campeonato? Cara, vai ganhar. Eu tenho certeza, eu vou votar aqui, certeza que o Palmeiras vai ganhar esse campeonato e vai ganhar. Eu geralmente não dou palpite, tá? Mas eu vou dar dessa vez. Eu acho que o Palmeiras vai de 3-1. 3-1 pro Palmeiras. Não vai ser só 1-0, 2-0. Todo mundo tá achando que vai ser 1-0 pro pênalti. Eu acho que vai ser 3-1 pro Palmeiras. E, contanto, vou falar uma coisa, que o juiz não roube. Tem essa. Palmeiras, ninguém falou isso, ninguém alertou. Mas esse juiz entrou claramente, né? Claramente, qualquer coisa, dúvida, qualquer coisa, era pro lado do Chelsea. Era um jogo inteiro. O Chelsea foi um jogo que desceu a botina, cara. Dos caras. O time jogou, o outro time fez uma ou outra falta, mas na maioria jogou limpo. O Chelsea, principalmente naquele minuto final, segurando o jogador, agarrando, jogando no chão. Veja o lance lá no final, na lateral direita do Chelsea, quase no final do jogo. Cara, um lance assim, se é um cara mais esquentado, meu, o cara segura ele, como se fosse uma luta livre e bota o cara no chão abraçado assim, ó, com o cara. Ó, isso não é lance para cartão. Vê o pênalti, empurrando o cara com as duas mãos, não foi uma mão, duas mãos desse Rudiger no cara lá, acho que foi no escanteio, acho que foi logo depois que o cara chutou aquele chute bem legal, né? Que o goleiro defendeu. Acho que foi pouco depois daquilo lá. Veja os lances, cara. Vocês vão ver. Espero que não tenha essa sacanagem. Que já roubaram o Palmeiras, né? Contra aquela porcaria daquele Manchester United também. O Palmeiras jogou muito melhor, muito melhor. E o Alex fez um gol legítimo. Né? Vamos ver. E ver se o VAR funciona, né? Por que o VAR tá lá? Pelo menos para revisar o lance. Nem revisaram esses lances, cara. Nem revisaram. Porque se revisa, o juiz fica esperando. Nem revisaram. Não, coisa super ridícula. Então, fica de olho nisso daí. Fora isso, vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil. Mas eu tô achando que o Palmeiras, com a opção do Abel, vai ser entrar nesse jogo
ofensivamente. Que nem fizeram contra o Flamengo mesmo, naquela época, na Supercopa, não na Libertadores, na Supercopa. Ou ele vai entrar, ou como entrou com o Flamengo na Supercopa, foi lá para cima, né? Eu acho que seria melhor, né? Porque é muito arriscado, porque o time deles é bom, não estou falando que não é. Mas não precisa ganhar roubado, né, Chelsea? Não precisa ganhar roubado. Então, eu achei que o Palmeiras vai ganhar. E nós vamos estar aqui no próximo vídeo comemorando o nosso bicampeonato. Um abraço a todos e nos vemos no sábado.